Por que eu não consigo, sabe? Ou por que eu não sou tão criativo? E a partir do momento que eu comecei a fazer a hipnoterapia, eu comecei a me aceitar. Eu não tinha noção do que seria a hipnoterapia. Trabalhando com amigos em comum, eu encontrei o Dr. Vitor e o Dr. Vitor identificou em mim talvez uma inquietação ou algo de padrão que seria fora do normal para uma pessoa que estava atrás da câmera, e ele me sugeriu fazer a hipnoterapia, porque até então eu já tinha passado por uma depressão, não sabia o que era ansiedade, e a partir do momento que eu comecei a pesquisar sobre depressão, eu fui notando sintomas de ansiedade e de estresse pós-traumático em mim, por algumas situações que eu tinha passado tanto pela infância, que eu só fui descobrir na sessão de hipnoterapia com o Dr. Vitor, como também eu já vinha notando esses sintomas no trabalho. O processo em si foi um processo muito tranquilo. Eu senti muito acolhimento, a intenção de entender a fundo o teu problema e de se fazer presente como um amigo, como uma pessoa que de fato se preocupa com você, com os teus problemas. Isso foi o que eu senti. Eu acredito que eu seja muito inteligente, então eu tento não cair facilmente em coisas que o meu cérebro talvez não conheça a fundo, entendeu? Então, essa questão de quebrar paradigmas, de mostrar para mim que não era um bicho de 7 cabeças, eu me deixei levar e, de fato, eu aceitei a minha mudança. Então, eu acredito que muitas pessoas possam simplesmente fingir que está passando por aquilo, que está aceitando, que está mudando, mas se não for de alma e de coração, a mudança não vai ser notável. Eu, por ser um profissional de uma área muito competitiva, seria a área de videomakers, as pessoas estão sempre postando na internet os equipamentos novos que comprou, né? Ou tá com drone, tá gravando em Cancún, tá em São Paulo viajando. E isso me deixava muito introspectivo em relação ao meu trabalho. E fazia com que eu pensasse que eu não era bom o suficiente para poder estar exercendo esse tipo de trabalho. Por que eu não consigo, sabe? Ou por que eu não sou tão criativo? E a partir do momento que eu comecei a fazer a hipnoterapia, eu comecei a me aceitar. Que eu tenho, sim, muitos benefícios, muitas qualidades no meu trabalho. O meu trabalho é muito mais de propósito. E foi com o Dr. Vitor que eu identifiquei isso. Que eu sou bom, sim, que eu sou capaz, que eu tenho propósito naquilo que eu faço. Mas eu preciso primeiro me aceitar e aceitar que eu sou um bom profissional para depois conseguir exercer a minha profissão com menos ansiedade, com menos medo e com menos culpa. Então, tudo isso foi identificado com traumas de infância, né? Com a regressão, e que estava me infringindo agora no presente. Me preocupava muito e eu não sabia de onde que vinha. Então, se não fosse a hipnoterapia, se não fosse a regressão, talvez eu passaria por toda essa jornada que a gente chama de vida e não ia identificar o que me fez ser tão medroso, o que me dava tanta culpa, ou o que mostrava que eu não era capaz. E uma das coisas que mudou, que foi um ponto específico, foi alguns anos atrás. Eu sofri um acidente na BR com a minha esposa grávida. Eu estava com meu filho mais velho no carro. Eu tive aquele trauma daquele acidente, de ter dormido por algum momento na BR, saído da estrada e ter batido o carro. Então, aquilo reforçou o meu sentimento de culpa. E por isso, eu tive também, muitos anos depois, esse sentimento de medo na hora que eu pegava o carro para dirigir de novo. Aí foi através da hipnoterapia, com a regressão, que eu pude identificar naquele momento que não foi algo que eu tivesse que me culpar por a vida inteira. Isso acontece, pode acontecer. A gente está sujeito a isso quando você viaja de noite, de carro, e seja com família ou sem família, um acidente pode acontecer a qualquer momento, em frações de segundos.
e eu consegui entender e me perdoar, fazendo com que ao longo do tempo, conforme fosse passando e meu subconsciente fosse entendendo que aquilo foi uma exceção, não foi algo que se eu pegasse o carro de novo eu ia bater de novo e de novo. Então eu comecei a ter mais confiança na minha direção e hoje em dia eu já estou livre desse medo de dirigir, de pegar BR, de viajar, até que foi logo depois da minha última sessão do primeiro tratamento que eu consegui viajar de novo para a minha cidade, para minha terra natal, fazer uma viagem de 800 quilômetros com o mesmo carro que eu havia batido e sem ter o medo e sem ter a culpa, e estava totalmente confiante que eu conseguiria fazer o trajeto de ida e de volta com segurança e levando a minha família junto comigo, entendeu? Então, com certeza foi uma questão de tempo muito curta. Eu escuto muito de pessoas um pouco mais ascéticas de que se você nasceu assim, você vai morrer assim. E eu tô provando para mim que se eu nasci de uma forma e que se eu fui de outra forma na minha adolescência, eu consigo ser diferente na minha fase adulta e quero chegar na minha velhice tendo muitas experiências boas e ruins para poder ensinar os meus filhos para que eles não caiam nessa roubada de que se você nasceu de certa forma, você vai morrer daquela forma. Você pode mudar e fazer teu destino, fazer teu futuro, simplesmente sabendo quais profissionais buscar e tendo noção de que sozinho a gente não é capaz de mudar nada. Sempre a gente precisa de alguém para poder nos auxiliar.